Mas muito importante esse registro e também esse registro de que no Brasil não se é costume fazer pesquisas empíricas, pesquisas aplicadas no nosso cotidiano. Isso é mais de outro sistema anglo-saxão. Impacto nessa realidade. Então, eu quero reforçar esse ponto que a professora Gisele coloca como o interesse da pesquisa empírica. A pesquisa empírica é interessada, sim. É verdade. Eu gostaria de figurar esse interesse a partir do seguinte horizonte, da seguinte perspectiva. Uma das mais importantes conquistas da civilização ocidental, e isso aqui é uma verdade do campo, foi exatamente a racionalidade de regras e princípios que orientam a atividade judiciária, a atividade decisória. Entre esses princípios, e eu posso dizer, entre essas garantias, a imparcialidade talvez seja a mais importante, porque de nada interessa o cumprimento de uma ritualística processual se o juiz não se deixa convencer, se o juiz não se coloca como papel inerente à sua própria condição do julgador, a dúvida, a possibilidade de falibilidade e a sua vontade de buscar a verdade, não a qualquer custo, não a qualquer custo. Nós estamos vendo no momento presente, e isso vem no meu modo de ver, desde aqueles tempos em que o Supremo Tribunal Federal discutia a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o que nós estamos vendo é uma saliência do Poder Judiciário na cena pública, e uma certa preferência por decisões de cunho utilitarista, num momento em que uma parcela bastante significativa da população assume o lado do chicote contra o chicoteado. O judiciário, então, aí tem a oportunidade de ganhar simpatia, de ganhar aprovação e, mais uma vez, e isso com grande respaldo midiático, a culpa pelo insucesso, o insucesso aqui entre aspas, do sistema penal nessa sua luta punitivista que trava contra o criminoso, começa a recair novamente sobre o sistema de garantias. Isso que se chama de frouxidão de regras penais ou sobre o excesso de recursos. Existem recursos demais. Enfim, mais uma vez, vem pesar nos ombros da defesa essa responsabilidade, e a defesa, mais uma vez, é culpada de proteger bandidos quando não apresentada como integrante da bandidagem. Essa nossa intervenção, através de um instrumento absolutamente legítimo e seguindo todos os cânones de uma pesquisa dessa natureza, tem, sim, a responsabilidade de colocar em público o debate sobre a importância desse edifício de garantias. Nós temos, sim, essa intenção. É verdade, alguns podem dizer que a opinião é absolutamente, inteiramente irrelevante para o Poder Judiciário. A nossa opinião é absolutamente irrelevante. Nós podemos dizer que, em algum sentido, ela é mesmo, porque o Judiciário toma uma decisão que, ao menos em tese, deve ser contramajoritária. Eu nem diria, Gisele, que, e você já disse isso, mas enfatizando, o resultado da nossa pesquisa não apresenta, digamos, um esquema censitário. Nós não conseguimos
100% de adesão à pesquisa de todos os professores e professoras convidados. Até porque uma pesquisa de opinião é um convite, ele é aceito ou não. O que nós podemos garantir é que a pesquisa teve, sim, uma inserção ótima, um nível excelente de inserção em todas as principais instituições. E aqui, para finalizar, e eu tenho certeza que a maioria quer ouvir os nossos professores convidados, professor Juarez, professor Boaventura, professor José Geraldo, e para não tomar muito tempo e não adiar muito esse momento, eu só queria dizer o seguinte: quando nós, professores dessa disciplina, nós que pensamos, que refletimos, que construímos a teoria do direito, quando nós nos damos ao exercício, ao trabalho dessa construção, nós temos uma pretensão que é legítima, além dessa que eu já coloquei. Nós queremos que a nossa teoria, como diz o professor Juarez, muito bem no seu último trabalho, Fundamentos do Direito Penal, nós queremos que essa nossa teoria tenha um impacto na realidade. Nós queremos que a nossa teoria se torne jurisprudência. Nesse sentido, portanto, ainda que como opinião, esse nosso resultado pode ser, em algum momento, ser considerado irrelevante, não é como o fruto do exercício da nossa dedicação. Eu vou deixar que siga a nossa conversa, ainda que depois eu possa voltar para dar mais alguma palavrinha a respeito. Agradeço a todos pela atenção. Termino por aqui, por enquanto. Beatriz Vargas, excelente, tanto você quanto a Gisele Cittadino, por esclarecer a questão da honestidade da academia na formulação de uma pesquisa como essa e o papel da isenção nessa hora. É muito importante para nós mesmos, em primeiro lugar. Para nós mesmos, em primeiro lugar, para saber o que nós estamos fazendo. E com uma biografia como a sua, como os que estão aqui, os que participaram da pesquisa, nós temos que ter esse cuidado, sim, né? E esse capricho também. Então, eu passo agora para o nosso querido Juarez Tavares, que você mesmo já passou a palavra para ele praticamente, provocando aí a partir do seu pensamento. Juarez, por favor, obrigada. Eu queria, inicialmente, saudar a Carol Proner, Beatriz Vargas, Gisele Cittadino, os nossos amigos Boaventura de Souza Santos, José Geraldo Souza Júnior, e agradecer a possibilidade de estar aqui para discutir esses fundamentos essenciais no processo penal brasileiro, que estão muito comprometidos com um tipo de ativismo judicial que passa por cima de todos os princípios e fundamentos do processo penal democrático. A Beatriz Vargas fez uma excelente apresentação e deu um panorama corretíssimo do que deve ser o processo penal, principalmente fundamentado num princípio da imparcialidade do julgador. A imparcialidade do julgador, embora não esteja expressamente prevista na Constituição do Brasil, e deveria estar, mas está prevista essa imparcialidade diretamente na Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é subscritor e, consequentemente, ela tem validade no território nacional. No artigo 8º da Convenção, está expressamente consignado que é direito do cidadão ser julgado por um juiz imparcial. Há muitos anos, quando eu ainda estava na faculdade, tive a ocasião de presenciar a conferência de um professor italiano e que me impressionou muito, na Universidade Federal do Paraná. Dizia ele o seguinte: diferentemente do processo do direito penal, o princípio da tipicidade no processo penal deve ser interpretado ao revés. Ou seja, no direito penal, o que não é típico é permitido. No processo penal, o que não está previsto na lei é proibido.
E o que se vê, na verdade, é uma reconstrução do processo penal brasileiro de conformidade com os interesses diretos do julgador. Veja-se, por exemplo, não vamos analisar exatamente agora a questão da pesquisa. Vamos analisar como as audiências nesse procedimento que deu lugar às condenações do ex-presidente Lula aconteceram. Nas audiências, o protagonismo não foi da parte acusadora, o protagonismo foi do próprio juiz, que iniciava a inquirição como se fosse exatamente um membro do Ministério Público. Agora, interessante que o artigo 212 do Código de Processo Penal diz que as perguntas serão formuladas pela parte e que o juiz só pode complementar as perguntas caso não seja elucidada a matéria de fato colocada em questão. Então, o juiz não pode iniciar exatamente a inquirição da testemunha e não pode tomar à frente a iniciativa de formular as perguntas, porque aquela formulação constitui exatamente o fundamento do órgão acusador no sentido de captar as provas para, então, ter respaldo na sua hipótese acusatória. Consequentemente, aquilo que não está previsto na lei processual penal não pode ser permitido. Exatamente o sentido reverso da tipicidade penal. O que não é permitido na tipicidade penal é exatamente aquilo que não está previsto na lei. Aquilo que está previsto na lei é proibido. No processo penal é o reverso. Por outro lado, é o seguinte: a Constituição Federal, embora não tenha explicitado, assim, inclusive, alguns parâmetros dos quais nós podemos inferir a necessidade da imparcialidade. Veja-se, por exemplo, que a Constituição Federal estabelece uma quarentena, quer dizer, de 3 anos para o juiz, que não pode julgar casos depois de certo momento da advocacia da qual ele mesmo participou. Então, o juiz, por exemplo, que foi advogado de uma parte, não poderá, na verdade, exercer a jurisdição em face do mesmo procedimento, da mesma causa. Então, é claro que há aí, de qualquer forma, uma determinada assim, concepção de uma imparcialidade. A própria Constituição estabelece, portanto, que o Poder Judiciário é um poder imparcial. Há alguns anos, é interessante, o professor Zaffaroni fez uma enorme pesquisa internacional sobre o comportamento do Poder Judiciário. E eu traduzi essa pesquisa e foi transformada em livro, aqui no Brasil, com o título Poder Judiciário. Foi publicado naquela época para a editora Revista dos Tribunais e está esgotado esse livro. Até falei com ele para que nós pudéssemos reeditá-lo, agora com novas informações sobre o papel do judiciário na chamada pós-modernidade. Isso foi na década de 90, mais ou menos, que nós publicamos esse livro. E Zaffaroni fazia ver exatamente que um dos fundamentos básicos do processo penal e que alicerça justamente a jurisdição é a imparcialidade. E interessante que Zaffaroni, naquele momento, dizia uma coisa que coincide exatamente com o que afirmou Gisele. Porque todas as pessoas têm certas concepções políticas e não é possível conceber-se uma pessoa que viva inserida na sociedade, inclusive que participa de uma agência judicial de poder, tenha uma neutralidade de pensamento capaz de ser colocado num monte Olimpo e, dali, então, elaborar as suas decisões conforme uma absoluta neutralidade das influências que poderá sofrer no decorrer da sua vida. Só para dizer exatamente que o juiz não é politicamente neutro, mas o juiz, para assegurar a jurisdição democrática, ele tem que ser imparcial. Ele tem que se despir da sua condição ideológica, da sua
participação política, da sua convicção política e centrar-se nas provas produzidas no processo, inclusive a tentar respeitar as regras processuais que delimitam a sua intervenção no caso concreto. Já dizia, falando isso, na década de 90, que está publicado nesse livro. Quer dizer, o juiz não é um sujeito completamente fora da jurisdição, fora do contexto do mundo da vida e fora do contexto da politização do mundo da vida. Mas é uma pessoa, uma vez que está exercendo um poder que é, na verdade, delegado, um poder delegado da própria ordem jurídica, ele deve, claro, se manter dentro de um sistema de neutralidade. Há, ademais, uma outra característica, agora voltando à questão da pesquisa, em relação ao problema concreto da violação do princípio da parcialidade. No artigo 254 do Código de Processo Penal, que a maioria absoluta, mais de 80% dos entrevistados, afirmaram não se tratar de números clausos, ainda que não se trate de números clausos, ainda que não se trate, no inciso 4 do artigo 254 do Código de Processo Penal, existe uma disposição que é fundamental, que é o seguinte, que o juiz não pode continuar a atuar no processo uma vez que tenha aconselhado alguma das partes. No decorrer desse procedimento, o que é que se observou? Se observou um completo comprometimento do órgão julgador com o órgão acusador. Essa vinculação de mão dupla do órgão acusador e do órgão julgador caracteriza exatamente uma forma de suspeição, agora prevista expressamente no artigo 254, inciso 4 do Código de Processo Penal. Então, não é nem preciso argumentar-se com a possibilidade de se estender o artigo 264 para outras hipóteses, fora daquelas ali previstas, porque uma das hipóteses estava completamente configurada como indicativo da suspeição do julgador. E é evidente, por outro lado, que nós sabemos disso, que uma prova ilícita não pode ser usada contra o réu. Mas uma prova ilícita pode ser usada a favor do réu. Há alguns anos também, eu tive a ocasião de participar no Rio de Janeiro de um congresso da Defensoria Pública. E nesse congresso estava prevista uma conferência do professor Klaus Volk, que era catedrático da Universidade de Munique. Só que o professor Klaus Volk não pôde comparecer porque quebrou a perna esquiando lá nas montanhas alemãs. E mas mandou a conferência por escrito para que eu pudesse, então, reproduzir oralmente a sua conferência. E nessa conferência é interessante como ele dizia exatamente assim: uma prova ilícita jamais poderá ser usada contra o réu. Mas uma prova ilícita poderá ser usada a seu favor. E até dizia, imaginemos que alguém esteja, isso na conferência, imaginemos que alguém esteja acusado de um homicídio, toda a prova é no sentido da sua condenação, mas ele é uma pessoa, o acusado é inocente, e uma pessoa ingressa indevidamente num domicílio de uma outra pessoa e lá consegue uma prova definitiva da inocência do acusado. Por exemplo, onde há no cofre dessa residência um documento em que uma pessoa assina o documento, assim, na verdade, eu estou dizendo que fui eu o homicida, nesse caso, que está sendo julgado agora e que é injustamente acusado falando de tal. Claro que essa prova é ilícita, porque foi obtida ilicitamente. Houve uma violação do domicílio, inclusive com a violação até do próprio documento
estava guardado num cofre, mas essa prova pode ser utilizada em favor do réu, porque vai evitar uma condenação do inocente. É claro que sim. Então, a prova que se pode considerar como ilícita decorrente das interceptações telefônicas entre o órgão acusador e o órgão julgador, ela pode ser utilizada em favor do réu para demonstrar justamente a violação do princípio da imparcialidade do julgador. E, uma vez violado o princípio da imparcialidade do julgador, o que acontece? Não existe um pressuposto processual, que aí não é nenhuma condição do processo, é um pressuposto do processo de que o órgão acusador seja imparcial. Na velha escola italiana, é pressuposto processual a imparcialidade do julgador. Uma vez que não haja julgador imparcial, não há processo penal válido. Aliás, não há nem processo penal. Não se pode dizer que há processo penal. Se pode dizer que há, na verdade, um arremedo de um processo penal. Um processo penal inteiramente simbólico e não existencial. Acho que são essas as considerações que eu poderia fazer, saudando as pessoas aqui presentes, as nossas a Gisele, Carol e Beatriz, e Zé Geraldo. Zé Geraldo, há muitos anos que a gente se conhece, desde o tempo do direito achado na rua, né? E o nosso professor Boaventura, que efetivamente tem influenciado gerações no Brasil, não só no campo do direito, mas no campo da política e da economia. O professor Souza Santos realmente é a pessoa que mais tem contribuído para para a lucidez do pensamento brasileiro no campo da política e do direito. É isso. Muito obrigado. Brilhante, professor Juarez Tavares. Estou recebendo aqui uma lista de comentários, de agradecimentos, e todos muito emocionados com a fala do Juarez, que traz o sentido do agir jurídico, que corresponde à isenção, a vinculação também dessa linha de mão dupla do órgão julgador e acusador. Muito importante, Juarez. Mencionou já o José Geraldo, desde os tempos do direito achado na rua, não, os tempos do direito achado na rua tem que ser hoje, né, José Geraldo, querido amigo. Por favor, com a palavra. Obrigada também, Juarez, por ter observado o tempo. Nós estamos muito bem aqui. Talvez vamos fazer um segundo bloco um pouquinho mais curto, mas as falas estão extraordinárias. Estamos limitando aí a 10 minutos, mas está todo mundo bem. A Gisele falou um pouquinho mais por conta da pesquisa. Obrigada. Então, agradeço a possibilidade de estar nessa constelação que brilha hoje por meio desta live. O meu WhatsApp, por isso, às vezes, corrige e sempre escreve love em vez de live, né? Então, eu acabo, assim, aceitando a correção, né? Queria cumprimentar, né, os que a tornaram possível, né, na coordenação, o Marco Aurélio, o Fabiano, a Gabriela. De certo modo, Impecto está presente, porque vejo o retratinho, o nosso querido Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, né? Meu colega e irmão, fomos parceiros no escritório de seu pai, o Antônio Carlos Sigmaringa Seixas, na Comissão de Direitos Humanos da OAB, na Comissão de Justiça e Paz da CNBB, né? Queria cumprimentar os demais participantes, né? A Gisele, a Beatriz, o Juarez e o inexcedível Boaventura de Souza Santos, e nos conduzindo com discernimento, com brilho, com carisma, por sua mediação, a querida Carol Pruner, professora Carol Pruner. Então, eu queria também, se me permitissem, por todo o ângulo político que esta discussão provoca, não perder de vista a dimensão subjetiva e emotiva da conjuntura, tal como já foi colocado na abertura. E, de certo modo, no luto, para além daquele drama que quase naturaliza por conta da estatística que obscurece a crueza
do momento de desgoverno, né? Dedicar minha participação a 3 referências mais definidas, mais subjetivas nesse holocausto, que é manter uma condição de luto pela morte no Covid do cacique Aritana, também de Dom Pedro Casaldáliga, que não foi vítima do Covid, mas foi vítima do processo, né, que levou, e com ele pensar que, como a pesquisa, nós sempre devemos saber com quem nos comprometemos, de que lado estamos, e nunca duvidar quando as questões nos obrigam a decidir, a tomar caminhos, né? E também aos participantes do Quilombo Campo Grande, de Minas Gerais, nessa semana, desde ontem, sob ataque belicoso de uma governança insensível, antipovo, que, mesmo na pandemia, contra toda orientação, inclusive da Suprema Corte, provoca um despejo com a crueza que vimos nas cenas de guerra transmitidas desde ontem, né? Bem, eu estou aqui como professor de Sociologia Jurídica e de Direitos Humanos, mas que respondi à pesquisa e considerei que a relevância principal que ela traz, para além dos aspectos técnicos, cujos contornos foram agora apresentados pela Gisele e pela Beatriz, e também pela Carol, né, cumprem aquele objetivo, do ponto de vista do processo de conhecimento da realidade, que satisfaz algo que, por exemplo, do ponto de vista sociológico, às vezes nem precisaria ter demonstração. Guerreiro Ramos falava no seu A Redução Sociológica que certos fatos independem de demonstração, de tal modo eles se tornam evidentes no contexto cultural em que eles se dão e no qual a gente toma conhecimento, toma posição. Mas, mesmo assim, é importante que, do ponto de vista dos protocolos científicos e acadêmicos, isso que parece óbvio, também, como dizia Darcy Ribeiro, deva ser explicitado para que se ratifique, para que se abra horizonte de inteligibilidade bem documentada quanto a algo que nem precisaria ser demonstrado, tal a forma como, no seu contexto, nós apreendemos as suas diferentes nuances, né? Então, a pesquisa, com a sua qualificação, tem esse condão de exibir, a partir do óbvio, a partir da redução sociológica, um dado de realidade que não é só uma opinião, é uma produção de sentido a partir daquilo que, no conhecimento jurídico, muitos têm dito é o lugar de protagonismo de uma comunidade aberta de intérpretes e de realizadores do direito, né? Peter Heberle, que o professor Gilmar conferiu a partir de seu lugar de membro da congregação, a proposta de que recebesse o título de doutor honoris causa da UNB, tem trabalhado essa dimensão de que nós, os juristas, entramos no processo de formação de conhecimento como parte dessa comunidade. Eu, de minha parte, como reitor, tive mais honra em poder conferir o título de doutor honoris causa da UNB ao nosso colega confrade, professor Boaventura de Souza Santos, que aqui está presente e que também representa a minha universidade, né? Mas fazemos parte desta comunidade aberta e a pesquisa explicitou com o zelo, com o cuidado procedimental, o que revela essa condição da quebra do princípio da imparcialidade do tribunal e do juiz. E do juiz, que não é apenas uma personalidade subjetiva, é um órgão enquanto função. Quantas vezes recebi em processos cotas de despachos de juízes que assinavam dizendo: este órgão decide, este órgão determina. Não é apenas
um sujeito dotado de dimensão subjetiva, mas é uma institucionalidade quando age e quando pratica atos funcionais. É o próprio Estado atuando, e, por isso, o dever de imparcialidade é um atributo da legitimidade do Estado contemporâneo e é uma exigência não só legal, jurídica, mas também ética daquele que encarna as insígnias desse órgão como parte dele, como dimensão dele. Não é? Gisele, ao abrir, né, me recordou um momento antigo, lá de 1982, quando, na revista Direito e Avesso, por pauta do professor Roberto Lira Filho, fiz uma resenha para a revista exatamente da dissertação de mestrado dela, a legitimação ideológica da repressão estatal, ou de como o castigo produz normalização. Veja que Gisele, que coordena a pesquisa, tem os cuidados não só ontológicos de produzir um resultado convincente, mas os funcionais de desenvolver uma metodologia que sustente o que foi apresentado como conclusão. E, do ponto de vista de um professor de direitos humanos e de sociologia jurídica, para além do elemento de redução, né, sociológica, eu queria tomar, a partir do que o professor Juarez acabou de indicar, que essa questão, então, está incerta num balizamento, como Carol costuma dizer e disse no início, num paradigma, que não é apenas um paradigma de racionalidade, é um paradigma civilizatório. O Juarez se referiu ao artigo 8º da Convenção Americana, que reproduz o artigo 14 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, também ele assegurando as devidas garantias de julgamento por tribunal competente, independente e imparcial. E também o pacto, como desdobramento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está lá no artigo 10, consagra essa dimensão atribuída às institucionalidades que assegure a toda pessoa o direito, em plena igualdade, a que sua causa seja equitativa, publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial. Quer dizer, é um contexto de enunciados paradigmáticos que se insere na estrutura do sistema de justiça, mas também do sistema político. A fragilidade disso, a recusa à existência de juízes com competência e com imparcialidade, não apenas em Berlim, mas em qualquer dimensão onde o judiciário se instale, né, agrega os fundamentos dessa dimensão amplificada do entendimento das normas, a tal ponto que, por exemplo, no caso nosso, faz parte para ampliar aquilo que alguns, e a pesquisa tentou trabalhar como um limite em registro de números clausos, o fato de que, por exemplo, o Estatuto da Ética da Magistratura Nacional também impõe ao juiz como dever a imparcialidade, dizendo que a imparcialidade é aquela que busca, por meio do juiz, nas provas, a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito, que é tudo que o Real exibiu para nós, não apenas nas revelações do Intercept, não apenas nas reportagens de fundo do bom jornalismo, sobretudo do jornalismo independente, mas, sobretudo, nesse enorme acervo que Carol indicou no início, de leituras extremamente abalizadas e críticas sobre o que foi e tem sido este comportamento engajado num objetivo político de conquista, de disputa, de assalto ao poder político, de forma ilegítima, que começou com o procedimento impróprio do impeachment e que se consuma com
o afastamento de uma candidatura forte à presidência da República nessa estrutura de lawfare que serve à ganância e serve à mobilização interna da disputa política, mas serve também aos altos interesses estratégicos, econômicos e ideológicos do sistema global, do sistema de potências global, da disputa no sistema político, do domínio das hegemonias em curso sobre a realidade produtora de riqueza social como o nosso país, e este também teria sido o objetivo de todas essas ações. Isso está tudo cabalmente exibido, e agora mesmo Marco Aurélio se referia ao livro das suspeições. Pelo que eu vi, são mais de 350 mil downloads do livro. Não é pouco, é raro, e é a prova cabal de que, na comunidade de sentido, a percepção dessas violações está dada e que, por conseguinte, o nosso dever de cidadania e o nosso dever de pessoas envolvidas com o direito é revelar, né, essa forma tão conspiratória, tão cúmplice de objetivos subalternos que se expressou e se expressa nesta discussão que agora está em causa sob exame de suspeição do magistrado, né? O magistrado nem precisaria estar no rol daquelas condições que o 254 indica. Se tivesse dignidade suficiente, declinaria de plano, né? Porque, como mostrou o Intercept, né, é de uma vileza tal que vai dos epítetos do Nine até as articulações mais vis que envolveram, né, um sistema que, em qualquer parte do mundo, ensejaria, né, o indiciamento destes personagens pelo que se chama normalmente, em linguagem livre, de organização para conspiração contra o poder, contra a dignidade das pessoas e contra o direito. Então, era isso que eu queria dizer. Não vou mergulhar nos elementos intrínsecos da pesquisa, eles estão muito bem determinados, muito bem detalhados. Alcançou uma comunidade de respondentes de altíssima inserção no pensamento teórico, que estão à altura da qualidade dos dados que foram tão bem coligidos pelos coordenadores da pesquisa. Muito bem, é isso. Câmbio. Over. Obrigada, professora. É uma emoção ouvi-lo, muito importante sua fala. Eu quero destacar também essa consciência que nós temos que ter do juiz, órgão com função, é o próprio Estado, o dever no atributo, mas na exigência legal, jurídica e ética de atuar com isenção, com imparcialidade. Muito importante. Obrigada, professor. Espero poder ouvi-los todos mais uma vez. A gente ainda tem tempo. Agora, vamos ouvir o nosso professor convidado, externo aqui, e tão presente nas nossas vidas, mais do que qualquer outro jurista europeu, Boaventura de Souza Santos. Jurista não, economista, e como dizia Juarez, a sua influência também no campo da economia e da política. Muito obrigada, professor. A palavra. Obrigado a todas e a todos. Foi um prazer enorme estar aqui. Aceitei, obviamente, este convite de imediato. E faço porque realmente, primeiro, obviamente, podem pensar que tive alguma surpresa, mas a verdade é que eu, talvez desconhecido para muitos de vós, quando era muito jovem, comecei a minha carreira universitária como professor de processo penal, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E só depois é que passei para a Sociologia, primeiro para a Filosofia Política na Alemanha e depois para a Sociologia nos Estados Unidos. E, portanto, tenho uma dupla formação e, de alguma maneira, este convite fez-me recuar esses anos e trazer-me a fazer uma ponte entre as duas coisas. E, realmente, antes de mais, uma palavra prévia
porque tem-se falado muito aqui sobre a natureza desta pesquisa. Ela é realmente extremamente relevante. Eu gostaria de salientar isto mesmo, fundamentalmente porque aquilo que os juristas chamam de imparcialidade, na sociologia nós chamamos de objetividade, e distinguimos entre a objetividade e a neutralidade. A objetividade é o cumprimento das metodologias e das regras metodológicas de poder fazer uma pesquisa em busca da verdade, tal e qual como no processo é o cumprimento escrupuloso e de boa intenção e de boa fé do que está disposto nos processos civil e penal. Portanto, isso é que é a objetividade. A neutralidade é de saber de que lado estamos nas lutas sociais, na nossa sociedade. Estamos do lado da defesa da Constituição ou da sua violação? Estamos do lado da manipulação absurda e grotesca do direito ou do lado do cumprimento do direito? Aqui não há neutralidade. Aqui realmente sabemos de que lado estamos e, portanto, esta pesquisa é objetiva. O facto de não ser representativa em termos quantitativos, pode-se dizer, obviamente, ela não pretende ser. Nós temos na sociologia uma distinção entre a representação, a representatividade quantitativa e a representatividade qualitativa. Há duas formas de representatividade. Ela é representativa qualitativamente pela qualidade das universidades, das pessoas que realmente se dispuseram a responder a este inquérito e o fizeram dessa forma. E, portanto, eu quero relevar a importância desta pesquisa, que deve ser levada muito a sério por juristas, por sociólogos e, obviamente, por toda a comunidade de democratas do Brasil e daqueles que, fora do Brasil, também nos ouvem. A segunda nota é esta. Eu tenho sido, talvez por ter iniciado toda a minha formação numa faculdade de Direito muito conservadora, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ainda hoje, eu tenho sido crítico e tenho trabalhado bastante sobre a transformação do currículo nas próprias faculdades de Direito. Mas eu hoje tenho uma palavra diferente a dizer. É o resgate das faculdades de Direito. O que o juiz de Curitiba e os professores e os procuradores de Curitiba fizeram não foi o que lhes ensinaram nas faculdades de Direito do Brasil. O que lhes ensinaram está no consenso das respostas a este inquérito. Ou seja, há aqui um certo resgate do ensino jurídico no Brasil, que eu quero assinalar, porque é muito importante, sobretudo para quem, como eu, tem muitas vezes criticado as faculdades de Direito, precisamente por uma ausência da problemática social, filosófica, direitos humanos, sociológica, em muitas partes do mundo onde tenho lecionado. Este resgate é muito importante. Eles atropelaram aquilo que foi ensinado, porque os professores que responderam, os professores que estão aqui representativos de várias e tantas universidades de renome do país, sabem exatamente estas normas, sabem as regras, são elas que ditam as suas respostas e elas estão à revelia de tudo aquilo que foi feito no processo do Lava Jato. Portanto, uma saudação especial às faculdades de Direito e àqueles que das faculdades de Direito têm vindo a lutar pelo primado do direito, pelo garantismo, sem o qual não existe efetivamente democracia. A segunda nota é esta. O consenso é enorme, obviamente, da ordem para cima dos 90%, mas há uma pergunta, que é a pergunta oitava, onde o consenso é apenas de 80%. E a mim, como sociólogo, intrigou-me. E então, porquê? Porque é evidente que é saber se antes da instrução processual, se o juiz Moro presumia ou não a inocência de Louro da Silva. Entrar na alma das pessoas é muito difícil e, portanto, eu compreendo alguma perplexidade e aqui temos que recorrer à prova indiciária. A prova indiciária é muito importante na história, é muito importante nas ciências sociais e o próprio direito, na própria investigação criminal, usa muito a prova indiciária. E os indícios realmente falam muito claramente de que ele não presumia, efetivamente, Lula da Silva, porque ele queria exatamente não a sua inocência, mas a sua culpabilização. E, portanto, aqui temos que entrar com fatores que não foram mencionados aqui, exceto agora o professor José Geraldo, que os mencionou brevemente, que é a dimensão externa deste processo. Este processo não começou agora. Este processo, eu lembro-me que já há algum tempo, o ano passado,
quando fiz uma palestra na UNB, a convite, aliás, do José Geraldo, para a celebração dos 30 anos do direito achado na rua, eu mencionei uma coisa que na altura não estava a ser muito mencionada, eram as conexões internacionais da Lava Jato. E na altura, sei que causou alguma surpresa, mas eu realmente tinha tido acesso a dados, o orçamento da CIA é um bom orçamento, para se conhecer onde é que estão as prioridades na luta dita contra a corrupção, e nos documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E, portanto, eles eram claros acerca de uma intervenção externa que houve e que a mim me surpreende, e já vou dizer porquê, a facilidade com que essa intervenção e essa infiltração foi feita. E, portanto, no sentido de condicionar o processo, de maneira que ele atropelasse o direito até ao ponto de poder servir os interesses, que são os interesses do Império, neste momento, da influência dos Estados Unidos, que está envolvido numa guerra comercial com a China de grande porte, que agora tem a sua última instância na vacina, mas que tem toda essa importância continental que todos têm vindo a assistir e que, naturalmente, quer, neste momento de declínio do Império Norte-Americano, travar a influência da China no continente e assegurar-se de que o seu pátio traseiro, que foi a América Latina, está do seu lado. E, obviamente, o Brasil era uma peça muito importante nessa estratégia e houve gente que foi encarregada exatamente de conduzir isso. E essa gente é Sérgio Moro, tem nome e apelido, podemos-lo dizer, através de toda a formação que ele foi tendo antes de entrar neste processo, a formação que teve, as informações que, obviamente, obteve, os cursos que seguiu e que mostram não só ele, como uma parte do judiciário brasileiro estava realmente um pouco a deixar-se manipular por uma coisa que parecia realmente aliciante, e foi assim que ela foi pensada, pela própria Departamento da Justiça, é a luta contra a corrupção. Ora, ninguém é a favor da corrupção, digamos assim. Nenhum democrata, nenhum jurista, temos que ser contra a corrupção. E isto foi a forma de despolitizar uma luta política. Na aparência, uma luta altamente política, porque é altamente seletivo. A luta contra a corrupção só não é política se não for seletiva. No momento em que é seletiva, torna-se altamente política. E, portanto, nós sabemos que foi essa a estratégia. Porquê que eu, de alguma maneira, estava avisado? Por esta razão simples, conto-vos agora a história. Eu, nos anos 90, fiz um trabalho que não está disponível no Brasil, está disponível em inglês, desde os anos 90, e espero que venha a estar também no Brasil proximamente. Foi uma análise da transformação do sistema judiciário na Colômbia nos anos 90, quando os Estados Unidos procuraram realmente uma estratégia jurídica de domínio e entraram, como sempre tinham vindo a entrar, pelo Ministério Público. E, portanto, era ir contra uma tradição mais acusatória de muito do direito processual penal no continente e também na Europa, por uma estrutura mais inquisitorial. Aí o pretexto era a guerra contra a guerrilha, a guerra contra o inimigo, que era a guerrilha, que depois foi travestida, digamos assim, da guerra contra o terrorismo, da guerra contra a droga. Mas sempre a mesma guerra, a guerra pelo domínio territorial. E, portanto, eu assisti à instrução, ao investimento que se fez brutal no Ministério Público e em todo o sistema judiciário da Colômbia, exatamente para os adequar aos interesses inquisitoriais dos Estados Unidos e realmente isso está documentado no meu trabalho, porque é um trabalho Toward the New Common Sense, publicado pela Routledge em 95 nos Estados Unidos. O que é que eu colhia nessa pesquisa? É que havia muita resistência a esta estratégia no continente. A Colômbia tinha cedido, mas os Estados Unidos notavam que havia uma grande resistência dos magistrados de alguns países do continente contra esta estratégia. Os que resistiam mais, sem dúvida, que eles chamavam nacionalistas, eram os argentinos. E depois os brasileiros. Isto nos anos 90. Portanto, era a ideia de que o Brasil era difícil de penetrar. Era difícil de submeter a esta estratégia. E aí, realmente, o que fizeram foi uma estratégia de mais longo curso que passou pela formação dos jovens líderes, pelos convites que eles fazem, jovens líderes, juristas, não necessariamente brilhantes, mas que eles veem que possam ser mais submissos, normalmente com a conivência de algumas universidades, até de prestígio,
pode ser Georgetown, pode ser Harvard, e naturalmente tentam, através disso, começar a fazer uma formação que os adeque aos interesses de uma democracia, como ele chama, US-friendly, amiga dos interesses norte-americanos. E os documentos do Departamento de Justiça eram claros nesse sentido, acerca do que estava em causa. Era fundamentalmente a luta contra a corrupção, era fundamentalmente o travar a influência da China e fundamentalmente os BRICS e a força dos BRICS, que tinham ameaçado pouco tempo antes de entrar com uma alternativa ao dólar nas negociações, nas transações entre eles, criando um Banco Mundial alternativo. Era preciso travar isso a todo custo, e a luta jurídica, a guerra jurídica, que já vou dizer não tem nada a ver com o ativismo judicial, foi utilizada exatamente com esse objetivo e foi exatamente essa a estratégia. E as empresas eram aquelas empresas que eram atacadas de corrupção, as empresas que eram concorrentes com algumas empresas norte-americanas, na área do petróleo, na área da aeronáutica e na área da construção civil, onde o Brasil tinha uma posição realmente relativamente forte. Portanto, isto foi a estratégia que foi utilizada e também todos devem saber hoje que a escolha de Curitiba não é uma escolha brasileira, é uma escolha induzida externamente, que aliás não foi a primeira escolha, não foi a única escolha, houve outras alternativas, à procura de onde é que está uma intensidade inquisitorial que se adequa aos interesses deste processo. E realmente acabaram por optar por Curitiba e, portanto, encontrar esta forma de fazer com que um tribunal de segunda instância crée depois uma vara na primeira instância e depois é o tribunal da segunda instância que avalia, obviamente, o trabalho da primeira instância. Portanto, uma perversão total do processo neste caso. Portanto, eu queria vos dizer que realmente houve aqui uma dimensão externa e essa dimensão externa é muito importante que a gente o tenha em mente. Portanto, em face disto, neste momento, é muito importante evitar algumas confusões que têm surgido, por vezes, nestas questões. Por exemplo, a ideia do ativismo judicial. Isto foi um caso de ativismo judicial. Não, isto foi delinquência judicial, que é muito diferente do ativismo judicial. O ativismo judicial, que teve, quando nós começámos a discutir o direito achado na rua, era uma forma de ativismo judicial. Quando se pensou no uso alternativo do direito, obviamente que também era uma procura de um certo ativismo judicial no contexto de uma justiça que é reativa e que se procurava que houvesse mais ativismo. Mas os parâmetros fundamentais eram o cumprimento da Constituição. Era o cumprimento, porque o problema é que havia partes da Constituição que, de alguma maneira, não eram respeitadas de modo nenhum. Não eram atendidas, eram consideradas supérfluas, eram consideradas programáticas e não para levar a sério. O ativismo era no sentido de levar a sério a Constituição. O que nós vimos aqui foi exatamente o oposto. Foi realmente uma luta inquisitorial, desmandada, vil, e obviamente com uma arrogância política que foi criada, obviamente, não apenas por essa dimensão externa, pela dimensão mediática, temos que convir que não é impunemente que anos a fio se demoniza um partido, se demoniza uma pessoa, na imprensa, na televisão, todos os dias, a todas as horas, num país que é muito vulnerável a esta comunicação, sobretudo televisiva, porque os brasileiros, em média, passam 4 a 5 horas por dia na televisão. E, portanto, é obviamente extremamente influente. Portanto, eu penso que não é o ativismo judicial, é uma delinquência judicial e, por outro lado, também é uma guerra jurídica que também se distingue. Obviamente, aqui a guerra jurídica que nós assistimos também não é ativismo judicial, de maneira nenhuma. A guerra jurídica, e os advogados Zanin têm razão, não é neutra, não é neutra. A guerra jurídica é realmente uma variante do direito penal do inimigo que procura fundamentalmente destruir uma outra parte por meios aparentemente legais, mas que estão postos ao serviço de uma estratégia que não é jurídica e que é uma estratégia de violação da própria lei. Portanto, eu penso que, perante isto tudo, eu acho que eu saúdo que o Brasil, neste momento, parte do seu sistema judiciário,
com quem eu tenho colaborado sempre, desde sempre, com as associações profissionais de juízes e juízas para a democracia, de juristas para a democracia, do Ministério Público, transforma o Ministério Público, uma corrente atualmente no Brasil, onde estão, aliás, alguns antigos estudantes meus que fizeram o doutoramento comigo e que são juízes federais. Portanto, há todo um movimento no sentido de recuperar a dignidade, a credibilidade do sistema judiciário. Agora, eu tenho dito muitas vezes, e com isto concluo, que a credibilidade do sistema judiciário tem que passar por doer. Não pode haver aqui uma resposta de justiça meramente processual. Há pouco o professor Juarez Tavares falou exatamente daquela prova ilícita que pode ser utilizada a favor do réu, por a razão simples que a justiça processual sempre quer almejar, atingir, obter a justiça material. E é exatamente nessa tensão entre a justiça processual e a justiça material que a gente se encontra com estas regras. E, portanto, eu penso que neste momento nós temos realmente que atender a o que é que pode o sistema judiciário, neste momento, fazer para conquistar a sua credibilidade. Ele tem realmente que retirar das funções judiciais, ele tem que anular este processo, ele tem que devolver os direitos políticos ao ex-presidente Lula, mas ele tem que punir, exatamente, aqueles que fizeram toda esta tramóia, que destruíram a vida política de um líder e que lançaram o país numa deriva autoritária em que está, neste momento, de uma forma realmente extremamente perigosa. E, portanto, há ainda tempo de voltar atrás. Há danos irreversíveis que estão feitos, mas há tempo de voltar atrás e realmente, neste momento, embora isso pese a muitos democratas e a muito mais envolvidos, digamos, na política do que na justiça, realmente o sistema judicial tem uma palavra central a defender a democracia neste momento no Brasil. As forças democráticas, obviamente, também o terão, mas neste momento a bola está na mão do sistema judicial. E é esta defesa que ele agora tem de fazer da democracia, e também aqui não pode ser neutro, porque realmente ou defende ou não defende. E é preciso que se dê uma lição, porque eu com muita preocupação devo-vos dizer que durante todo este período acompanhei até o CNJ, que, a meu entender, foi extremamente indulgente, complacente, com ilegalidades, com faltas disciplinares, com presenças nos mídias que iam contra todas as guerras, a todas as regras deontológicas. Isso a mim me surpreendeu. E ainda hoje, o CNJ tem tido um grande ativismo, neste caso concreto, se quiserem, contra juízes e magistrados de esquerda, mais preocupados com a sociedade, porque participaram numa manifestação, porque fizeram alguma coisa, e tem sido muito indulgente com aqueles que têm estado numa posição quase de extrema-direita. Ora bem, o professor Juarez conhece muito melhor que eu a cena alemã e sabe muito bem o que era a República de Weimar e realmente os dois pesos e as duas medidas para os excessos vindos da esquerda e os excessos vindos da direita. Foram sempre tratados com muita complacência. Os da esquerda eram punidos, digamos assim, exemplarmente. Bem, o resultado foi o Hitler. Não estou a dizer que a história se repita, mas é bom que a gente tenha atenção. Se realmente há uma vontade disciplinar, ela deve ser equânime, deve ser imparcial, deve ser objetiva, digamos assim. E, portanto, esse processo disciplinar, para além das questões penais que estão aqui envolvidas e que, a meu entender, devem erradicar este câncer. De facto, houve um câncer que cresceu rapidamente no sistema judiciário brasileiro por uma forma de poluição interna e externa e que realmente pode ser agora erradicado. Eu espero que o seja e agradeço-vos muito a oportunidade para estar convosco aqui e, portanto, juntar a minha voz à vossa voz. Muito obrigado. Professor Boaventura, uma honra, né? Queremos todos aplaudindo aqui, uma alegria muito grande, uma honra para todos nós. Sabe que essa expressão delinquência judicial, que nós devemos usar nesse caso com muita tranquilidade, quando fui recentemente a uma live, como diria José Geraldo, com o jurista Zaffaroni, ele disse, não, no caso do Brasil não se trata de ativismo,
Se trata de banda de ladrões, ele usou essa expressão, né? Até lembrei do Franz Riquelme, que também trabalha essa expressão da banda de ladrões. Nesse caso, delinquência judicial se aproxima um pouco do entendimento do Zaffaroni que aconteceu aqui no Brasil. Complicada a situação funcional, tanto do Ministério Público quanto do juiz, nesse caso, contra o ex-presidente Lula. Também é importante, quero resgatar isso antes de passar a palavra para o nosso Marco Aurélio Carvalho, que um último bloco, acho que a gente ainda consegue fazer uma intervenção de pelo menos 5 minutos por pessoas aqui, por cada um de vocês, talvez na mesma ordem, para poder seguir uma previsão. Essa questão da objetividade nas claves da sociologia, que está claríssimo, viu, Gisele, da forma como você expôs, também a Beatriz, que a pesquisa atingiu tranquilamente, né? E essa resposta consenso, que, exceto pela pergunta oitava, que mesmo assim atinge 80%, naquele mesmo direcionamento responsivo consensual, resgata essa academia que tem uma responsabilidade com os casos paradigma, e um caso paradigma, nesse caso, que afetou a nossa vida política, a nossa vida social, que vai muito além, especificamente do réu, do acusado nesse caso, e que afeta a nossa própria existência como cidadãos, etc. Então, parabéns pela pesquisa, a todos os centros envolvidos. O resultado da pesquisa está disponibilizado para aqueles centros e departamentos de direito que participaram. Nós estamos reenviando, também a imprensa nos pediu, então será divulgada como se deve e como é o papel depois de se concluir um processo de pesquisa dessa natureza. Marco Aurélio, por favor, a gente tem o costume de fazer uma pergunta, normalmente de gravar um videozinho e fazer uma pergunta, mas hoje quem vai fazer a pergunta é o nosso Marco Aurélio Carvalho. Carol, muito obrigado pelo privilégio, como nós dissemos aqui no particular, eu, Fabiano e a Gabi, uma alegria caminhar ao seu lado, e foi realmente uma aula, prazer enorme ouvir cada uma dessas figuras que são verdadeiras lendas, né, para todos nós, né, as manifestações calorosas que nós recebemos, milhares de pessoas acompanhando, então a demonstração inequívoca do prestígio dessa atividade e de cada uma das pessoas que estão emprestando, né, o seu tempo para essas reflexões que são muito importantes. Então, para encaminhar esse último bloco, de forma muito rápida, talvez menos do que 5 minutos por conta, inclusive, do avançado da hora, nós já estamos chegando a quase 2 horas, né, de conversa, eu queria levantar uma questão que é fundamental no nosso livro e que ela é central nesse debate que a pesquisa, enfim, proporcionou aos acadêmicos todos envolvidos, né? A aferição nos parecia óbvia porque a parcialidade com que conduziu, em especial, o processo, né, do ex-presidente Lula, o então juiz Sérgio Moro, é de uma obviedade indiscutível. Então, não poderia surpreender ninguém, evidentemente, o resultado, porque, do ponto de vista prático, todo mundo sabe muitíssimo bem como o Moro, na verdade, conduziu essas questões, e, em especial, como deveria ter conduzido. E o nosso queridíssimo Lênin Streck costuma dizer, e isso está na capa do nosso livro, né, o que nós devemos fazer agora, que a gente sabe o que sabe. Né? Então, o que eu queria, na verdade, lançar para vocês como reflexão é qual o desafio. De certa forma, o professor Boaventura, na belíssima explanação que fez, já deu um pouco caminho para isso, né? E eu, quando tive a alegria de abrir essa live, disse que nós estamos diante de uma oportunidade única, singular, Carol, de reacreditar o sistema de justiça. Se iludem aqueles que acham que se trata do julgamento do ex-presidente Lula. Nós bem sabemos que ele foi condenado de forma criminosa por um processo que foi conduzido de forma parcial, indiscutivelmente parcial. E o professor Boaventura, inclusive, já nos deu a frase da live: não se trata de ativismo judicial, isso é delinquência judicial. Ninguém tinha dúvida sobre isso. Portanto, nós não estamos julgando o ex-presidente Lula. Nós bem sabemos o que ele não fez e bem sabemos aquilo que ele sofreu e, enfim, né, e os motivos pelos quais sofreu. Nós estamos julgando o sistema judicial brasileiro. Se o Sérgio Moro, para concluir minha reflexão, não for declarado parcial, como já disse novamente Lênin Streck, nenhum juiz no Brasil poderá sê-lo. Não haverá hipótese nenhuma de nenhum outro juiz ser julgado parcial em qualquer que seja a circunstância. Portanto, quem está no banco dos réus é o sistema de justiça brasileiro. Esse é o desafio do Supremo Tribunal Federal, no qual nós depositamos inteira confiança. Então, queria, por favor, passar, Carol, acho que a ordem você tem, é a Gisele primeiro, para essas reflexões mais rápidas para a gente encerrar a atividade. Obrigado pelo privilégio e pela honra que você me deu. Espera aí que a Gisele está no mute. Só um minutinho. Como é que tira aqui? Espera aí. Ativei? Agora vai. Obrigado, querida. Agora vai? Agora vai.
Vocês estão me escutando? Vamos lá, estamos sim. Ok. Eu vou ser muito rápida, porque eu, na primeira parte da nossa live, eu falei muito explicando a pesquisa, e eu queria dizer para vocês todos que foi uma alegria imensa, imensa. Eu estou aqui em estado de felicidade plena, depois de ter ouvido todos vocês. Agora, tomando aí a provocação do Marco, mas inspirada por uma frase do José Geraldo de Souza Júnior, quando ele fala sobre a obviedade ou sobre a faticidade, né? Eu me lembrei do contrário, né? Eu me lembrei quando o José Geraldo fala que certas questões são óbvias, eu me lembrei exatamente do contrário. Então, eu me lembrei do realismo fantástico, de um artista que pinta um quadro de um cavalo voando, ou de um escritor, né, que escreve a história de um homem que viveu 539 anos. A isso a gente denomina de realismo fantástico, né? A literatura e a arte, ela pode recorrer ao realismo fantástico. Outra coisa que também é contrária à realidade, do óbvio, da faticidade, é aquilo que a psicanálise trata, não é? Que é o fato de que muitas pessoas vivem a fantasia como se a fantasia fosse uma realidade. Então, na verdade, um criminoso, uma pessoa, né, antes de ser criminosa, uma pessoa pode acreditar que está matando um monstro que chegou de um outro planeta, portanto, ele está vivendo uma fantasia, mas a verdade é que ele mata alguém que ele encontrou casualmente. Então, viver a fantasia como se fosse realidade, ou mergulhar no mundo do realismo fantástico, é algo que a literatura pode dar conta, a arte pode dar conta, ou a psicanálise pode dar conta. Agora, o direito, o nosso sistema de justiça, ele não pode mergulhar no realismo fantástico, ele não pode viver a fantasia ou o desejo político como se fosse realidade, porque isso viola a nossa Constituição, isso viola a segurança jurídica de cada um dos cidadãos brasileiros, e isso absolutamente inviabiliza a possibilidade de um pacto social. Não é só de um pacto constitucional, é de um pacto social efetivo e real nesse país. A gente não constrói convivência em comum, consenso, compromisso com o direito, com base em fantasias ou em invenções. Então, o que está na mão agora do Supremo Tribunal Federal não é somente, como disse o Marco, julgar a suspeição do juiz Sérgio Moro, é tirar o sistema de justiça desse mundo de realismo fantástico ou desse mundo de doença mental e trazer de volta para a realidade saudável da democracia. É isso, gente. Uma alegria enorme participar junto com vocês desse trabalho que a gente apresentou, o resultado da nossa pesquisa. Super obrigada. Obrigado, professora. A Carol está sem câmera, então me parece que vai ser. Eu vou passar a palavra agora para a queridíssima professora Beatriz Vargas. Por favor, nos dê a oportunidade de tecer suas últimas considerações. Perfeito. Muito obrigada, Marco Aurélio. Acho que, seguindo a linha da sua colocação, nós podemos dizer que a função do judiciário, nesse momento, é mais importante, no meu modo de ver, e acho que isso é um consenso mostrado, inclusive, pelo resultado da pesquisa, é algo bastante simples. É defender um sistema de regras e princípios no Estado democrático de direito. É dizer, em poucas palavras, que um juiz, assim como... E aqui há um ponto de identidade, né, entre a função do juiz
e a tarefa de um historiador não pode ser um defensor de causas. E o juiz Sérgio Moro, desde o início dessa persecução, se mostrou um defensor de causas. E, rapidamente, eu queria aqui me lembrar, porque eu sou uma daquelas pessoas que respondeu ao questionário na questão de número 8, com uma convicção muito forte de que não havia uma presunção de inocência, ou, para dizer de outra maneira, o juiz, o julgador, não se colocava numa posição de dúvida legítima em relação ao caso, é que recuperar o seguinte: todos aqui devem se lembrar, no início dessa persecução, houve um conflito interno no Ministério Público e que acabou levando o caso para a 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, por uma decisão judicial desse conflito, mas que era representado pelo seguinte: a primeira versão acusatória quanto o ex-presidente Lula foi desenhada pelos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo. Isso em 9 de março de 2016. Os promotores Cássio Concerino, Fernando Henrique Araújo e José Carlos Blatt apresentaram uma denúncia em que se imputava ao ex-presidente da República a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Naquele momento, o ex-juiz Sérgio Moro já se colocou na cena pública através de uma série de canais midiáticos para sustentar, e era essa a sua afirmação, ele já possuía ali, naquele momento, uma interpretação sobre o caso, e ele disse: os ilustres promotores de justiça, autores da denúncia, relacionaram equivocadamente a concessão do apartamento em questão a fraudes na cooperativa dos bancários. Ele já tinha ali, não só tinha, como externou publicamente, um entendimento que levou a ida do caso à 3ª Vara Federal de Curitiba. E o que estava ali como pano de fundo, como contexto, embora não correspondesse a uma imputação clara na denúncia, era a existência de uma organização criminosa em que o ex-presidente seria, por assim dizer, a figura principal. Isso não apenas não era atribuído ao presidente Lula, como na própria sentença do ex-juiz Sérgio Moro, isso foi completamente afastado. Isso só mostra que, desde o início, e mais ainda à luz do que, na sequência, veio sendo colocado a público, sob todas as luzes, que esse era um defensor de causas, jamais um juiz imbuído dessa função de respeitar os limites impostos pela lei, pelo Estado de Direito, à sua própria atuação. Agradeço muito o convite, pela participação, e dou por encerrada aqui a minha fala. Obrigada. Professora, privilégio enorme te ouvir. Vou passar a palavra agora para o queridíssimo professor Zé Geraldo. A Carol me incumbiu, então agradeço. Só fazer um registro rápido, professor. O Cacá disse o seguinte, que o Moro tinha e tem um projeto político anterior ao processo do Lula e ele já instrumentalizava o Poder Judiciário e coordenava os membros da Força Tarefa, instrumentalizando o próprio Ministério Público. Quem acredita que ele tinha um projeto político afirma que ele já tinha uma predisposição, inclusive, contra o próprio Lula. Quem pensa que não, está afirmando, na verdade, o contrário. Mas, sob essa visão, esse específico aspecto, acho que da pergunta 8, se justifica, né? Por isso que é surpreendentemente positivo, mesmo dentro dessa visão. Excelente observação do queridíssimo Cacai. Vou passar, portanto, a palavra agora para o nosso ilustre professor Zé Geraldo. Nos dê a alegria de falar conosco agora para encerrar a sua participação. Então, a sua questão, ela agudamente capta o sentido desse debate, uma vez que, embora estivéssemos todos concentrados na questão da suspeição, o que está em causa é o sistema de justiça. E acho que por aí vêm os desafios que você propõe.
algum tempo eu coordenei uma pesquisa pelo protocolo da antiga Secretaria de Reforma do Judiciário sobre essa questão, aliás, uma pesquisa que, ao final, o Observatório da Justiça de Portugal, coordenado pelo professor Boaventura, fez a leitura crítica dos seus resultados. Então, ali se discutia o problema da reforma no sentido funcional, modernização, etc., mas se colocava a tremenda questão de saber qual a condição de justiça que se tem acesso. Não basta o acesso à justiça, mas discutir a justiça que se tem acesso, que é um pouco o que está em causa aqui na nossa discussão, porque passa por esse processo a partir do qual nós repensamos o jurídico e a sua funcionalidade, né? Então, nesse sentido, o professor Boaventura lembrou a questão do resgate das formações, do curso de direito, o resgate da função do direito, da função dos operadores de direito, né? O que me lembra o discurso de posse do ministro Lewandowski na presidência do Supremo, quando ele sintetizou o seu mandato em 2 objetivos. O primeiro, ele dizia, era universalizar as audiências de custódia, uma clara aplicação de princípios de direitos humanos internacionais no tocante à salvaguarda da incolumibilidade do preso e da legalidade das prisões. O segundo, ele dizia, é capacitar o sistema a abrir-se às formas éticas, a outros modos de pensar o jurídico, incluindo a constitutividade da ética e dos direitos humanos. E ele se apoiava em pesquisa da Dignitatis, na qual, dizia ele, a pesquisa, 40% dos magistrados brasileiros jamais tiveram qualquer conteúdo de direitos humanos na sua formação, seja nas faculdades de direito, seja nas escolas de magistratura. E menos de 6% conhecem ou já aplicaram alguma decisão de Corte Internacional de Direitos Humanos que é vinculante do direito nacional, não obstante a observação que o juiz Cansado Trindade fazia do terrível obstáculo do positivismo que impede a percepção desses modos de internalização, né? Então, eu diria que, de fato, nós temos que abraçar denodadamente as 2 tarefas. Não suportar, não tolerar, não admitir nenhuma delinquência no sistema, para usar o mote que você se apropriou aí para configurar a nossa live. Mas não descuidar da constitutividade do sistema, que são as pesquisas atuais que a gente tem colocado em causa. E para seguir o chamamento da Gisele sobre outros modos de ler com linguagens diversas o jurídico sem desqualificá-lo, sem delirar, como dizia Eduardo Lourenço, que talvez tenha sido professor da professora Irene Ramalho, lá em Coimbra, o discurso literário não é um delírio, é uma apropriação do real por meio de uma outra linguagem. Eu queria trazer um discurso literário para uma advertência que nos cabe, de alguém que geneticamente pensa o Brasil e que nos advertiu que, se definitivamente a sociedade só tem desprezo e horror, e mesmo nas galeras coloca alguém que é estorvo, é tumor, a lei fecha o livro, pregam o sujeito na cruz e depois chamam os urubus. É contra esses urubus que a gente tem que se rebelar, afastá-los, com todo respeito à dignidade da ave símbolo da higiene, porque limpa as cidades, mas não podemos deixar que o monturo contamine a justiça, nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado por ter participado desse encontro. Professor, nós é que temos que agradecer. Que alegria ouvi-lo, viu? Realmente é uma fala que emociona e inspira. E, por falar em inspiração, vou chamar agora uma lenda, né? Como eu disse para todos nós, que, além de tudo, é uma figura muito generosa, é um amigo muito querido das horas, em especial das horas difíceis, né? Que é um exemplo, né, para todos nós, alguém que o Grupo Prerrogativas teve a oportunidade de homenagear num encontro histórico. Espero que a gente possa, né? A Gabi até apareceu falando do Juarez Tavares. Nós estamos estendendo aqui
o nosso tapete vermelho para receber esse integrante do Prerrogativas, que é mais do que um jurista reconhecido no Brasil e no mundo, é um amigo muito querido, muito especial. A presença dele aqui é realmente singular, como de todos os colegas, evidentemente, mas eu não podia deixar de fazer esse registro. Juarez, por favor, nos brinde com as suas palavras. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua generosidade. Obrigado, Marco Aurélio, você que é o nosso comandante. Realmente, sem você, todas essas lives, esses eventos se tornariam impossíveis. Você não só tem uma visão extraordinária da sociedade, das pessoas, do Estado, como também você é uma pessoa que atua dentro de um ritmo de conciliação de ideias opostas, capaz de conjugar essas ideias num significado comum a favor da democracia. Portanto, você é uma figura especial nesses encontros. Professor Boaventura, fiquei muito impressionado com a sua intervenção, porque justamente essa proposta de intervenção na Argentina e no Brasil, há muito tempo, os Estados Unidos vêm seguindo, dando sequência. Isso é verdade. Quando eu era procurador da República aqui, na primeira instância, no Rio de Janeiro, sempre percebi a tentativa de influenciar desde fora as investigações internas no Brasil. Eu sempre me opus a isso. Me lembro muito bem quando fui instado a fazer colaborações com o exterior. Não, peraí, eu estou tentando a minha função brasileira, que não tem interferência estrangeira para apurar delitos no Brasil. E, além do mais, de conformidade com as informações que nós recebemos agora dentro do sistema de interceptações, informações até bem sedimentadas por indícios até mais do que suficientes, demonstraram a interferência, justamente, nas investigações brasileiras de agentes do FBI. Agora, uma coisa interessante. Isso se discutiu muito, dizendo assim, mas uma vez que as autoridades brasileiras tivessem autorizado essa coparticipação dos agentes do FBI, estaria legalizada a intervenção desses agentes. Não estaria, porque a Constituição Federal, no artigo 144, diz expressamente o seguinte: compete à Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Não é exercer com colaboração, exercer com exclusividade. Tanto que o Superior Tribunal de Justiça anulou uma condenação, anulou todo um procedimento criminal que se fez no Brasil, porque a investigação criminal tinha sido feita pela Polícia Federal em colaboração com agentes da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Anulou a condenação e disse o seguinte: a Polícia Federal não pode, nos atos de investigação, ter a colaboração de outros participantes, porque a Constituição fixa exatamente a sua exclusividade na investigação e na participação como Polícia Judiciária da União. E a própria Constituição faz um adendo, dizendo que a Polícia Judiciária nos Estados é a Polícia Civil. Então, nem a possibilidade nos Estados se abriria para uma intervenção de agentes estrangeiros na investigação de atos internos do Brasil. Isso é importante salientar, porque na Constituição de 88 estava configurada uma construção, uma estrutura de Estado baseada na soberania nacional, porque é ato de soberania nacional a persecução penal e a investigação penal. Isso não pode ser ato de colaboração internacional, a não ser nos atos em que os agentes estrangeiros colaborem com a justiça brasileira relativamente a dados existentes no seu país de origem, mas não vindo ao país colaborar na investigação e na interceptação de dados próprios da investigação brasileira. Pior ainda, professor Boaventura,
é que, nessas investigações, os agentes estrangeiros têm contato com dados sigilosos das empresas brasileiras. Isso é um absurdo total. Isso viola a soberania nacional de maneira brutal. Só por esse dado, o processo deveria ser anulado, evidentemente. Só por esse dado. É isso que eu queria dizer nesse momento. É uma indignação mesmo pública, porque é um atentado à soberania nacional. A soberania nacional deixou de ser o fundamento do Estado brasileiro. Passou a ser exatamente apenas uma artimanha para se manipular um sistema global de intervenção americana no Brasil. Querido professor Juarez, realmente um privilégio enorme. O senhor, na verdade, falou por nós. Um dos artigos do livro, aliás, alguns dos artigos escritos pela Carol, pelo Serrano e por outros profissionais, enfim, super qualificados, tratam exatamente disso. Eu mesmo tive a oportunidade, com muita humildade, de refletir a respeito dessas colaborações criminosas e clandestinas que foram feitas, enfim, pela força-tarefa com os governos norte-americano e suíço. É muito grave. Por isso só já seria suficiente para que esse processo fosse invalidado. Você tem toda a razão, privilégio te ouvir. Agradecer também a transmissão que está sendo feita em tempo real pelos queridos colegas do canal do Saber. Temos milhares de pessoas assistindo, as pessoas estão gostando demais. E passar a palavra para o professor Boaventura, que é realmente um exemplo para todos nós, está presente no melhor das nossas formações. Como disse, enfim, a Gisele, ele está na alma da nossa formação jurídica e a gente se esforça muito para honrar, evidentemente, esse exemplo edificante que ele nos deixa nessa caminhada de muito saber. E aí, professor, me lembro muito, né, de um poeta que o nosso querido Emílio de Souza, que está nos assistindo, né, nosso grande prefeito de Osasco, costuma lembrar que é o mestre do conceptismo barroco português, Padre Antônio Vieira, que costuma dizer, aliás, costumava, né, está vivo pela obra, evidentemente, que pelo que fizeram se hão de condenar muitos, pelo que não fizeram todos. A omissão é o pecado que se faz não fazendo. E o senhor, assim como os demais juristas, nunca se omitiu, sempre teve a coragem de colocar o dedo na ferida. Essa frase que o senhor nos deu, nós nos apropriamos, dando a referência, é com certeza a frase da live, né? Não se trata de ativismo judicial, é delinquência judicial. Por favor, então, encerre a sua participação, com tristeza, porque a gente queria ficar o dia inteiro ouvindo todos vocês, mas, por favor, dê a sua colaboração para a gente. Um privilégio tê-lo aqui. Obrigado, Marco Aurélio. Eu tenho que agradecer muito ao meu querido amigo Cacai, que deve estar a ouvir-nos. Foi ele que me pôs em contacto pela primeira vez, este grupo de prerrogativas. Eu estou maravilhado com o vosso trabalho, que agora comecei a acompanhar, e esse livro também das suspeitas, que é extraordinário. Bem, Beatriz, eu concordo consigo, mas sabe, eu não dou ao senhor Sérgio Moro a dignidade de ser um defensor de causas. Porque se fosse um defensor de causas, podia ser uma boa causa. Este senhor é defensor de consequências. Não foi um defensor de causas. Foi um defensor de consequências. Ele queria a condenação a todo custo. Portanto, isto foi um processo de uma condenação anunciada, escandalosamente anunciada. E, portanto, eu penso que este processo tem que ser anulado, obviamente, e que não só isso, é que têm que ser punidos administrativamente, disciplinarmente, e quem sabe até mais do que isso, aqueles que estiveram na origem disto. Não há outra maneira, não há outra maneira. Tem que ser, foi realmente uma manipulação radical, grotesca, que exige uma resposta radical, para que o sistema erradique realmente este câncer e volte a ter dignidade e credibilidade. Isso é que eu penso que tem que ser. E quero dizer o seguinte, estamos numa onda possivelmente boa. Isto é, a América Latina, neste momento, tem uma intervenção brutal em 3 países, realmente uma intervenção dos Estados Unidos, e se nós virmos bem, todos esses países estão a ser extremamente ineficazes na defesa da vida pelo Covid-19. Estou-me a referir à Colômbia, estou-me a referir à Bolívia e estou-me a referir ao Brasil. E realmente a Bolívia, neste momento, que foi objeto de um golpe de Estado, que realmente já se reconhece hoje internacionalmente, que foi um golpe, aqueles próprios que o cometeram já reconheceram, era o lítio, como disse o grande dono dos carros elétricos, é o lítio, a gente quer o lítio, e a China estava com o lítio da Bolívia, e portanto nós tivemos que intervir. Claro, como água, e vamos intervir onde for necessário. E portanto o Brasil
foi também isso. E a Colômbia foi sempre, digamos assim, quase o Israel dos Estados Unidos na América Latina, aquele aliado incondicional. Bem, é realmente muito interessante ver que o Tribunal Supremo da Colômbia acaba de pôr em detenção domiciliária o ex-presidente Álvaro Uribe, um homem que realmente passou toda a sua vida na impunidade. Eu, desde os anos 90 que faço pesquisa na Colômbia, ele nunca acreditou, ele é o homem que esteve por detrás dos paramilitares. Foi ele que criou os paramilitares, que é uma forma de violar massivamente os direitos humanos, fazer um trabalho sujo do exército, sem ser o exército. Os falsos positivos, esses jovens inocentes que foram assassinados, a mando dele, de uma maneira impune. Pois esse senhor, por uma decisão unânime do Tribunal Supremo da Colômbia, está em detenção domiciliária. E agora sim dizem que os juízes, quer dizer, a extrema-direita e a direita da Colômbia, foram influenciados por pressão política. Obviamente a pressão política existiu para que ele fosse sempre o que foi, impunemente. Portanto, eu penso que a onda é boa. E também, portanto, se o Supremo Tribunal Federal fizer uma intervenção, está a ocorrer de uma história que vai nesta direção. A América Latina está a recuperar de um pesadelo. E o Brasil tem que estar agora, como praticamente um subcontinente, tem que estar na frente desse pesadelo. E, portanto, tem que acompanhar estas tendências que eu começo a ver, como vemos também na Argentina, como estamos a ver no próprio Chile, através da pressão popular que está a ser exercida sobre Piñera. Portanto, eu penso que este é o momento. E também por uma segunda razão, desculpem só dizer, é porque realmente, se nós analisarmos a estratégia da luta contra a corrupção, há nitidamente dois pesos de duas medidas. Nos Estados Unidos, e para muita empresa, por exemplo, na Europa, a luta contra a corrupção foi aplicar-lhe multas grandes, também foram aplicadas à Petrobras, e punir os executivos. Quer dizer, a Goldman Sachs, por exemplo, cometeu uma fraude fiscal enorme. O seu executivo foi punido, a Siemens também. Mas as empresas não acabaram. As empresas continuaram a operar. No caso do Brasil, era preciso destruir as empresas. Porque a Odebrecht é uma concorrente direta com o Halliburton dos Estados Unidos. Quem é que vai fazer a reconstrução das grandes infraestruturas? Na área portuária e na área nuclear. São poucas as empresas do mundo que o podem fazer. Foi a Halliburton que está a fazer a reconstrução do Iraque. Portanto, é isso mesmo. Era, obviamente, também a Embraer, porque quem viaja muito e quem vive nos Estados Unidos parte do ano, como eu tenho vivido nos últimos 35 anos, a gente viaja em aviões dentro dos Estados Unidos da Embraer. E, portanto, era preciso destruir esta empresa. E, obviamente, a Petrobras, por causa do pré-sal. Portanto, aqui a estratégia foi diferente. Foi destruir as empresas e não punir os executivos. Portanto, é prestarmos com atenção a isso. Se o Tribunal estiver com atenção a isto, vê o contexto que foi utilizado o sistema judicial para fazer uma guerra de submissão do Brasil, que era um país que realmente se posicionava internacionalmente nos BRICS com uma grande força, era a democracia mais pujante deste grupo, com uma grande população, em relação à Rússia, obviamente também grande, e a China, mas realmente uma democracia consolidada que foi preciso neutralizar. E foi, até agora, não plenamente. O poder nunca tem o poder todo, e, portanto, é por isso que estamos aqui, e é por isso que os magistrados do Brasil que estão a reagir, penso que têm todo o nosso apoio e podem contar com o nosso apoio e com todo o aplauso e unanimidade mundial, porque o mundo está à espera de uma boa notícia do Brasil. E essa notícia, a meu entender, vai vir pela via judicial. Não pode vir, neste momento, por outra via, porque a política é mais complicada, tem uma lógica de 2020, 2022, e, portanto, essa boa notícia tem que vir daí. E todos vós, juristas democratas, estáis na frente da luta. É um orgulho enorme, um prazer enorme, um privilégio estar convosco nesta luta. Muito obrigado. Grande professor, que alegria realmente ouvi-lo, né? O senhor já deu várias frases, assim como os outros colegas, para essa live, mas, como disse, realmente o mundo está nos olhando, né? Essa resposta é uma resposta para o sistema de justiça brasileiro, para a democracia do Brasil e, seguramente, para as democracias de todo o mundo, né? Muitíssimo obrigado e oportunidade singular a minha de assistir a todos vocês e aprender, né, com cada um de vocês. A nossa querida colega Márcia Semer estava falando exatamente isso agora no Grupo Prerrogativas. Quero passar a palavra, para encerrar essa live, não podia ser diferente, uma querida colega, uma amiga muito especial de todos nós,
com quem nós temos, enfim, mais do que uma afinidade de princípios e propósitos, mas um verdadeiro compromisso de seguir juntos nessa caminhada. Quero passar a palavra para a Carol Proner, agradecendo mais uma vez, ela vai encerrar a live, a oportunidade de, junto com vocês, sob o comando de vocês, estar no Grupo Prerrogativas. É uma alegria enorme agradecer a todos os representantes do Prerrogativas, defensorias públicas, entidades representativas dos operadores de direito, academia, enfim, movimentos sociais. É um privilégio enorme caminhar ao lado de tanta gente qualificada, tanta gente corajosa, tanta gente combativa, nesses mais de 6 anos, né? Com certeza um aprendizado muito singular. Querida Carol, por favor, encerre a live de hoje. Já estou bastante emocionado com as falas do Juarez, agradeço novamente. Muito obrigado a todos vocês. Carol, querida. Marco, muito obrigada demais. Eu fico vendo o Marco Aurélio reger uma live que ele faz como ninguém, fico tentando imitar aqui, mas não tem quem possa fazer melhor que você, Marco. Parabéns de novo, mais uma vez. Obrigada, Gabriela. Manda um abraço para o Emílio, que sei que está nos assistindo aí, e também ao Fabiano. Eu quero só mencionar uma coisa muito importante que o Juarez falou, e depois o Boaventura trouxe, que é a questão da extraterritorialidade, essa colaboração, essa extraterritorialidade que já existe nos pactos e nos tratados internacionais, com a colaboração, eu vou usar a expressão do professor Boaventura aqui, extraterritorialidade, ativista, clandestina, delinquente. A gente já pode trabalhar outras categorias a partir daqui. E não só do juiz, mas aqui do Ministério Público, da Lava Jato, da forma como foi feita essa operação de um modo geral. Eu quero também trazer uma lição que nos dá essa live nas falas da Gisele, da Beatriz, do professor José Geraldo, que, veja, nós chegamos a hipótese do segundo bloco era uma crítica ao sistema de justiça, a partir de um problema concreto, que é este juízo contra o ex-presidente Lula, mas a gente acaba chegando nas deficiências do nosso sistema do ensino do direito. É aqui que nós temos que incidir, esse é o nosso papel, esse é o papel da academia, esse é o nosso papel como professores, e é por isso que a Gisele dedicou essa live aos professores e aos estudantes. E quero fazer uma homenagem também aos estudantes da FENED, da Federação dos Estudantes de Direito, que têm se manifestado, que têm se reunido, que têm feito lives e encontros na pandemia para denunciar não só os problemas com relação ao governo Bolsonaro, mas também com a Lava Jato e o sistema de justiça. Então, muito obrigada, professor Boaventura, que prazer tê-lo aqui, muito agradecida mesmo. José Geraldo, que luxo. Nosso querido Juarez Tavares, meu amigo, muito obrigada. Gabriela, Beatriz, Gisele, Fabiano, Marco, nosso time do Prerrogativas, nossos amigos que estão nos assistindo, muito obrigada. Bom sábado, descansemos, merecemos. Muito obrigada. Tchau, Obrigado, tchau. querida Carol. Cadê a Gabi? Gabi, como diria o Conde, para imitar o Conde, vamos fazer a foto da live. Cadê a Gabi?